Mais um capítulo nesta saga aí do Congresso norte-americano, sobretudo a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados americana, neste embate deste Congresso americano contra o ministro Alexandre de Moraes. Em documento da lavra do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, enviado às Big Techs, às redes sociais, intimando-as para informarem sobre censura no Brasil, este comitê denomina o doutor Alexandre de Moraes de ministro propagador de ilegalidades. Vamos analisar um pouco disso, mas antes quero aqui mandar um abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Está em polvorosa. Vocês imaginavam, na visão mais otimista de vocês, que em fins de fevereiro deste ano de 2020, fins de fevereiro de 2025, nós teríamos um fogo tão cerrado, cercando algumas autoridades do Brasil, vindo esse fogo cerrado dos Estados Unidos? O negócio realmente está quente, hein? Está muito quente. Vamos entender um pouco disso aqui, meus amigos. Vejam, a última quinta-feira, conforme vocês sabem, quartas e quintas, nestes dias da semana, ocorrem as sessões plenárias no Supremo Tribunal Federal, onde os 11 se encontram e fazem ali os julgamentos. O doutor Alexandre de Moraes participou de forma remota dos julgamentos do STF no Pleno, na última quinta-feira. Não estava no plenário, estava abatido, estava um pouco nervoso, estava buscando se ancorar em citações até poéticas, como de Guimarães Rosa, interpretando fatos históricos, ele mencionando que o Brasil é independente, não é colônia desde 1822, estava divagando e recebendo apoios assim amorfos, como o do Flávio Dino. A coisa está ficando muito pesada, mas vamos à primeira notícia de agora, vamos analisar, vamos à primeira parte da análise. Segundo a Revista Oeste, o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos cita Moraes ao intimar Big Techs para informarem sobre censura. Prestem atenção, as decisões consideradas ilegais, está entre aspas, ilegais, de Moraes, são citadas nessa intimação deste Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos como justificativa. Medidas ilegais de Moraes, segundo a Câmara americana, essas medidas ilegais justificam esta lei que o poderá impedir de adentrar nos Estados Unidos. A Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que equivale à CCJ aqui no Brasil, intimou na quarta-feira 26 8 Big Techs para obter informações, para que elas venham e prestem informações a este órgão americano sobre suas comunicações com governos estrangeiros, notadamente o Brasil. O objetivo é investigar possíveis casos de censura. O documento cita decisões do ministro Moraes como uma das justificativas desta medida. Vamos aqui. As empresas citadas foram a Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, TikTok, X. A Meta, vocês sabem, incluem aí Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Vamos seguindo aqui. O presidente dessa comissão lá do Congresso americano, deputado Jim Jordan, do Partido Republicano, enviou essas intimações às empresas Alphabet. Quem faz parte da Alphabet? Google, YouTube. Meta, quem faz parte da Meta? Facebook, Instagram, WhatsApp. Apple, a X Corp, o antigo Twitter, a Amazon, Microsoft, a Rumble e TikTok. Essas companhias ainda não se manifestaram sobre a intimação. Bom, terão que se manifestar porque é uma intimação de um órgão dos representantes do povo americano. Meus amigos, estão notando quantos deputados norte-americanos, quantos senadores norte-americanos, quantas autoridades do governo da União Federal estão, isso é surpreendente, estão
vamos dizer assim, empenhadas diretamente nisso que já é uma verdadeira investigação do que se passa no Brasil. E isso está parecendo uma blitz, o negócio está acontecendo, está engrossando, está acontecendo rápido. E os objetos, os alvos dessa blitz estão sentindo, né? Estão atônitos. Em nota divulgada à imprensa, a comissão diz que busca compreender, aspas, como e em que medida os governos estrangeiros, eles estão colocando em ênfase implícita ao Brasil, limitaram o acesso de norte-americanos ao discurso legal nos Estados Unidos, bem como até que ponto a administração Biden e Harris ajudou ou encorajou esses esforços ilícitos desses estrangeiros. O comunicado informa que as intimações são necessárias para permitir que as empresas divulguem documentos ao comitê, ou seja, a esta comissão da Câmara dos Deputados americana, sem interferência de governos estrangeiros. Meus amigos, este projeto que alguns já chamam de Lei Anti-Alexandre de Moraes, ou Lei Alexandre de Moraes, que visa impedir, é um projeto nascido da lavra de deputados norte-americanos, está tramitando esse projeto de lei na Câmara Federal norte-americana. O projeto de lei chama-se Sem Censores ou Censuradores ou Amordaçadores em Nossas Terras, visa proibir a entrada nos Estados Unidos de estrangeiros que tenham atentado contra as liberdades de expressões, a liberdade de expressão no mundo. Então, foi aprovada, como vocês já estão carecas de saber. A primeira etapa dessa batalha, olha, foi vencida. 25 votos a 19. 25 votos favoráveis à lei, que visa impedir Moraes de entrar nos Estados Unidos. Isso foi aprovado na Comissão de Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça daquela Câmara. Agora vai ser votada no plenário. Entre todos ali os deputados dos Estados Unidos, da Câmara Federal dos Estados Unidos, que tem maioria republicana, maioria do partido de Trump. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, bom, óbvio que antes de a Câmara fazer os debates para a votação final, é necessário e é bom que se instrua ainda mais essa votação, esses debates. E é por isto que, neste momento, este órgão está intimando as supostas vítimas, que são essas empresas, para comparecerem, cooperarem com, vamos dizer, trazendo documentos que comprovem interferência, cerceamento da liberdade de expressão nessas plataformas e, por óbvio, prejudicando as pessoas, os usuários dessas plataformas. E, portanto, esculhambando com a primeira emenda, maltratando aquilo que visa garantir a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Isso é um assunto muito sério. Muita gente achou que isso não era muito sério e praticou essas coisas muito sérias. Ai, ai. Moraes dá mau exemplo. O documento cita, isso que está dizendo é a matéria, a Câmara dos Estados Unidos, não sou eu. O documento cita decisões de Moraes como um dos exemplos negativos no mundo. A comissão diz ainda em nota que a rede social X, aspas, tem resistido a ordens judiciais ilegais no Brasil. Isto é muito sério. Vamos a um trecho aqui, um trecho desse documento, onde a Câmara dos Deputados norte-americana intima todas as redes sociais, todas as big techs, para ajudarem a esclarecer o que se passa no Brasil. Olha que interessante, aspas, nos últimos anos, governos estrangeiros têm tomado ações cada vez mais agressivas para suprimir visões desfavoráveis nas mídias sociais, regulando o conteúdo. No Brasil, o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, emitiu ordens secretas e ilegais, diz a Câmara dos Deputados norte-americana. Moraes emitiu ordens secretas e ilegais para forçar empresas norte-americanas a removerem grandes quantidades de conteúdo ou enfrentarem multas, caso contrário, e serem ou até banidas da atuação no Brasil.
O comunicado também menciona decisões de países como Austrália, Canadá, além da União Europeia. Os outros vespeiros no mundo, nesse momento, vespeiros onde se atacam as liberdades de expressão, sim, Austrália é um dos laboratórios do CAPEX nesse momento no mundo. Outro, o Canadá e alguns países deste simulacro de União Europeia. A Europa hoje é apenas uma visão pálida daquilo que os europeus uma vez foram. Não sei se vocês entendem isso. Eles desnutriram os valores europeus a tal ponto, ao longo das últimas décadas, a tal ponto que o vice-presidente americano, atualmente o vice-presidente americano, foi até a Europa e disse lá, no Parlamento Europeu, nós somos aliados há muito tempo, mas o que de fato justificava e possibilitava nossa aliança era a divisão de valores em comum que tínhamos. Mas parece que agora vocês não estão aí mais vocês não prezam mais pelos mesmos valores que nós prezávamos todos juntos. Então não sabemos se essa aliança poderá continuar dos Estados Unidos com uma União Europeia que persegue seus cidadãos e restringe sua liberdade de expressão. E disse muito bem o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos naquela ocasião. Olha que interessante. Aspas, a Meta enfatizou recentemente, ou seja, a Meta, Facebook, Instagram, enfatizou recentemente a necessidade de recusar os governos de todo o mundo perseguindo as empresas norte-americanas e pressionando para censurar mais, algo que reconheceu que requer o apoio do governo dos Estados Unidos. Resumindo, a empresa, o conglomerado de redes sociais do Mark Zuckerberg, disse: devemos resistir, não devemos obedecer esses assédios de alguns governos estrangeiros que vêm perseguindo empresas norte-americanas, pressionando para que elas censurem os usuários. Mas para nós resistirmos, disse o Mark Zuckerberg, nós precisamos da ajuda do governo dos Estados Unidos. Parece que essa ajuda veio, parece que o governo norte-americano, e aí governo no sentido mais amplo, aí até colocando o legislativo, as duas casas, o Senado e a Câmara dos Estados Unidos, todos estão em consenso de que sim, é preciso uma cruzada contra aqueles que querem de fato suprimir este direito fundamental tão importante que é a liberdade de expressão. O mundo, os cidadãos do Ocidente não precisam de tutores vindos do judiciário que consideram e subestimam a maturidade dos indivíduos, querendo eles que não tiveram voto nem para síndico, supostamente proteger. O Alexandre de Moraes, na USP, recentemente, vocês viram e ouviram. Ele disse que as redes sociais são más, que as redes sociais são um antro de gente recalcada e que as redes sociais estão sendo usadas por mentes perversas para lavagem cerebral. Que contraditório essa fala, né? Vocês entenderam, né? Pois é. Então é isto. É isto. Deixe seu like, inscrevam-se neste canal. Além disso, confiram as inscrições todos os dias e, sobretudo, por favor, entrem, não esperem as notificações. Todos os dias entrem várias vezes no canal. Conto com vocês. Tornem-se membros do canal, isto também é muito importante. Comentem fazendo uso da criatividade e, além disso, compartilhe.